Olá, sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo das redes sociais do Museu Felícia Lerner e o Auditório Cláudio Santoro. O assunto de hoje é a comemoração do Dia do Biólogo. E nós vamos falar sobre a flora e a fauna da região da Serra da Mantiqueira, com o objetivo de mostrar o papel do biólogo nos estudos e na conservação do meio em que vivemos. Eu sou a Clara, sou bióloga e educadora no Museu Felícia Lerner e no auditório. E temos aqui convidados a Angélica e o Douglas, que também são biólogos. Sejam muito bem-vindos. E obrigada por terem aceitado o convite de conversar um pouquinho com a gente. Angélica, você quer se apresentar, falar um pouquinho do seu trabalho? Olá, gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do museu para estar aqui nesse bate-papo, num dia especial, né, que é o Dia do Biólogo. Então, para quem não me conhece, meu nome é Angélica, eu sou bióloga e monitora ambiental no Parque Estadual Campos do Jordão. Bem, basicamente, o meu trabalho no Parque Estadual é transmitir e sensibilizar os visitantes quanto à conservação da natureza, a valorização do patrimônio natural e cultural da nossa região, através da educação ambiental. A gente tenta interagir ali com a comunidade local e os visitantes e passar essa mensagem, né, de preservação à natureza. E por que você escolheu essa profissão? Então, eu, desde criança, sempre gostei de bicho, sempre gostei de mato, de natureza. Sempre fui essa pessoa ligada mesmo, sempre tive uma conexão muito grande com a natureza. E assim, na faculdade, as aulas que eu mais gostava eram sempre as aulas de campo, as aulas que a gente saía da sala de aula, dos laboratórios. Era o que mais me fascinava, era estar sempre ali em contato com a natureza. E é basicamente isso, assim, eu sempre gostei de bicho, então eu sabia que eu tinha que escolher algo relacionado a bicho. Com animais, assim, né? Eu até queria fazer veterinária há um tempo, mas aí eu acabei optando pela biologia. E eu me encontrei, eu gosto muito da profissão e sou apaixonada por essa profissão. E você, Douglas, quer falar um pouquinho sobre você, o seu trabalho? Bom, vamos lá. Primeiramente, obrigado, Clara, pelo convite aí de estar podendo falar um pouquinho da nossa profissão, né? Ainda mais no Dia do Biólogo, o dia da nossa profissão, que é super bacana. Para quem não me conhece, eu sou o Douglas, sou daqui de Campos do Jordão, sou biólogo. Me especializei mais na ornitologia, né, na área dos passarinhos. Trabalho como monitor ambiental lá no Parque Estadual Campos do Jordão também. Eu atuo mais na parte das pesquisas do parque, na Câmara Técnica de Pesquisas. A gente acompanha os pesquisadores, desenvolve alguns projetos de conservação, como, por exemplo, o projeto de conservação dos papagaios de peito roxo, que está acontecendo agora, que é uma espécie de ave ameaçada aqui de Campos do Jordão. E fora do parque, eu trabalho também como guia de observação de aves. Aqui em Campos do Jordão, a gente tem várias aves que ocorrem, principalmente aqui, ou só ocorrem aqui, que a gente chama de aves endêmicas, e é um dos principais destinos de observação de aves do Brasil. Então, vem muita gente, até de fora do país, para observar os passarinhos que a gente tem aqui. E aí eu acabo conduzindo o pessoal aí pela região para mostrar a riqueza que a gente tem aqui na questão de aves. Acho que é isso. Bom, são trabalhos lindos, né? Eu, como já disse, também sou bióloga e eu trabalho muito com a parte de educação ambiental aqui no Museu Felícia Lerner. E, na verdade, quando me chamaram para trabalhar no museu, né, eu achei muito interessante querer uma bióloga no museu. E, na verdade, o nosso equipamento, ele trabalha 3 temas diferentes, que é música, por conta do auditório, artes plásticas, por conta das esculturas, e meio ambiente, porque o museu ele fica numa área de proteção ambiental, né? É um museu a céu aberto. Então, a gente tem essa preocupação também com os visitantes, a gente passa informações sobre a fauna, sobre a flora, isso é muito importante. A gente tenta conscientizar o nosso público, a gente recebe também visitantes do país inteiro, né, e até fora do país. E a nossa região aqui da Serra da Mantiqueira,
ela tem algumas coisas diferentes, né? Por exemplo, a araucária, que chama muita atenção do público, muita gente não conhece. Então, a gente tenta sempre estar falando sobre ela. A gente fala também sobre algumas aves, alguns mamíferos, até que aparecem aqui pelo museu, né? É muito interessante, que às vezes você está fazendo uma visita e a gente sempre fala um pouco também sobre o meio ambiente durante as visitas. E aí, se aparece um passarinho diferente, um macaco, algo assim, a gente volta todo o olhar para essa área mais ambiental. Isso é muito bacana. E quando eu me tornei, né, resolvi ser bióloga, na verdade, eu sempre quis ser professora. E aí eu vi na biologia a união de uma coisa que eu gostava muito, que é trabalhar com o público, né, ensinar e ter essa ligação com a natureza, que é algo que eu gosto muito. Eu gosto muito de bicho, de planta. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu achei que ia gostar mais de bichos, mas acabei gostando mais da parte de botânica, na realidade. E aí, hoje, aqui no museu, eu consigo fazer esse trabalho, que é a parte que eu mais gosto, que é de educação ambiental, né? Então, tem a educação não formal, que é feita aqui no museu, mas eu também sou professora e faço também a educação formal. E aí, dessa forma, eu acabo passando para frente, né, essa importância da nossa fauna e flora, principalmente das coisas endêmicas que a gente tem aqui. Isso é muito interessante. E, Angélica, ali no Parque Estadual, vocês também fazem vários projetos, né, voltados para a educação ambiental. Igual que no museu a gente acaba recebendo famílias, escolas, então a gente faz oficinas, atividades voltadas para esse lado de educação ambiental, e vocês também desenvolvem esse tipo de atividade, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Então, no Parque Estadual, a gente segue o calendário ambiental. Todo mês tem as datas comemorativas, né? Dia da Fauna, Dia da Mata Atlântica, Dia do Rio. Então, todas essas datas nós nos preparamos e fazemos atividades no parque, eventos. A gente tenta convidar tanto os visitantes como a comunidade local, escolas que fazem visitas. Então, a gente tenta sempre fazer atividades voltadas para essas datas, para passar para as pessoas a importância, né, dessas comemorações, né? Que às vezes passa despercebido na nossa vida, na vida das pessoas. Dia da fauna. A pessoa às vezes não sabe o porquê tem o dia da fauna, o porquê o dia do rio. Então, isso é legal, é interessante, a gente faz esses eventos junto com vocês aí do museu, também com o pessoal da Fundação Florestal. E é bem legal, assim, eu gosto bastante dessas atividades. Bom, a gente tem um trabalho bem próximo, né? Na verdade, somos parceiros, né? Tanto o Parque Estadual, o museu e a Fundação. E a gente faz parte da Câmara Técnica de Educação Ambiental. Então, ao longo do ano, a gente também tem um calendário em comum, a gente executa algumas atividades de educação ambiental juntos, né? E isso é muito importante também, né? Essa colaboração de todos, porque todo mundo quer a mesma coisa, né? Preservar e cuidar aí da nossa Serra da Mantiqueira. E, Douglas, você falou um pouco sobre a observação de aves, né? E eu já fiz observação de aves com você lá no Horto Florestal, foi muito incrível, é muito bacana, aprendi muito e fica muito nítido durante a observação de aves a ligação entre a fauna e a flora, né? E você acredita que o público que faz observação de aves, eles já têm uma mentalidade diferente, voltada para a preservação, uma consciência ambiental maior? Sim, Clara, com certeza. Ao contrário, assim, do público que vocês recebem no museu ou no parque, né, que é um público misto, como Campos é um dos principais destinos turísticos em vários segmentos, né, acaba se misturando. Então, muitas vezes o pessoal que visita aí a área de vocês são pessoas também que não têm muito conhecimento sobre a parte de consciência ambiental e tudo mais, né? Já os observadores de aves são pessoas que já têm essa ligação com a natureza, né? A atividade de observação de aves, ela trabalha vários sentidos do ser humano, assim. Um deles é a percepção. Então, essa ligação que você falou entre fauna e flora, né? Acontece bastante na observação de aves, porque você acaba prestando mais atenção no que tem à sua volta. Então, você está procurando passarinho, você
repara numa flor, numa árvore que está frutificando, na relação ecológica entre a ave com a espécie botânica. Às vezes você vê coisas tristes, sei lá, um passarinho se alimentando de lixo. Então, muitas vezes acontece isso, né? E é claro que também existem exceções, tem pessoas que são observadores de aves que são mais ligados à fotografia, então não tem tanta consciência ambiental assim, mas são raras as exceções e nós, como ornitólogos, guias de observação de aves, a gente acaba praticando educação ambiental também, né? Mostrando para as pessoas a importância daquela ave, a relação que ela tem com o ambiente, e até o tipo de vegetação onde aquela ave está inserida. Então, a gente consegue observar várias coisas legais e eu acredito que seja essa a grande diferença. Aí no trabalho de vocês têm que despertar essa consciência nos visitantes, né? Que muitos não têm essa intenção de visitar o local com o objetivo de praticar a conexão com a natureza, né? Enquanto na observação de aves a gente já observa mais essa relação. A gente vem percebido aqui no museu que muita gente está fazendo observação de aves aqui também. Tem alguma relação, tem uma diferença das espécies que são vistas aqui no museu, das que são vistas ali no Parque Estadual? Então, na verdade, assim, Campos do Jordão é um local muito privilegiado, né? Nós somos privilegiados de estarmos aqui, está dentro da Serra da Mantiqueira, né? Que já foi eleita uma das prioridades de conservação do planeta, né? E isso aí foi até um ranking que disponibilizaram na revista Science, que é uma das revistas mais importantes de, de ciência do mundo, né? Colocaram a Serra da Mantiqueira entre as prioridades de conservação, acho que foi a 8ª área prioritária para conservação. E então aqui a gente tem mais de 300 espécies de aves em Campos do Jordão. E tirando as unidades de conservação que a gente tem aqui, né, que é o Parque Estadual Campos do Jordão, o Parque dos Mananciais de Campos do Jordão, que é um pouquinho menor, que ainda não é aberto para visitação, e o Monumento Estadual Pedra do Baú, que está aqui pertinho da gente também, né, pertence a São Bento do Sapucaí, mas está pertinho, a gente consegue até visualizar ele aí do museu. A região onde o museu está inserida é uma das regiões mais preservadas aqui de Campos do Jordão. Tem bastante mata de araucária em volta, né? Tem um pedaço de campo de altitude bem preservado aí também. Então a gente consegue observar várias espécies endêmicas daqui da região, que são as espécies que só ocorrem por aqui. Aí a gente tem, por exemplo, tem o gavião pega-macaco, que você já comentou comigo, que já viu várias vezes aí, né? É um gavião que indica qualidade ambiental, porque ele é relacionado com áreas extensas de preservação. Tem o surucuá, que é uma ave que é bem colorida, é bem bonito, assim. É uma ave comum, mas que também é uma bioindicadora de qualidade ambiental. Tem beija-flor de topete, grimpeiro, são várias aves assim que são desejos dos observadores de aves. Então, além disso, o museu também tem uma luz super boa para fotografia, para quem gosta. Tem a questão de ter a parte de arte envolvida, né, as esculturas. Quando não tem passarinho, a gente acaba falando um pouquinho da história do museu, mostrando as esculturas para a pessoa que está com a gente, né, porque a maioria dos observadores são pessoas de fora, que não conhecem Campos do Jordão. Então, a gente tenta sempre fazer essa conexão, essa ligação com o que a gente tem aqui na cidade, né, de atrativo turístico, e interliga com a atividade de observação de aves. É muito interessante você falar do gavião pega-macaco, né? Porque eu aprendi a identificá-lo com você lá no Parque Estadual. Então, hoje em dia, se eu estou aqui no museu, se eu ouço o canto dele, eu já começo a procurar, né? Então, foi uma coisa aí que acrescentou para mim sobre as aves que tem aqui no museu, né? Isso é muito interessante. E você também falou sobre a diversidade, que realmente é muito grande aqui na nossa região, e sobre a preservação.
E aqui no museu, a preservação é um aspecto muito importante. A gente aqui, todos os anos, a gente faz um plantio de mudas para compensar a emissão de gases de efeito estufa. Então, é feito um cálculo do quanto a gente emitiu e a gente planta árvores para compensar. Então, desde 2013, que foi o ano que eu entrei, até agora já foram quase 1.000 mudas, né? Então, isso é muito bacana e é um dos eventos que eu mais gosto aqui do museu, porque eu que escolho aonde vai ser plantada, qual espécie, sempre com a preocupação de ser uma espécie nativa, né? Então, a gente acaba plantando muito Manacá da Serra, Araucária, Pinho Bravo, então tem toda essa preocupação. E não sou eu que planto, né? Eu faço a mediação e aí são os próprios visitantes, as escolas, eles que fazem o plantio. E isso é muito bacana. Hoje eu já vejo árvores que foram plantadas lá em 2013, já estão com porte de árvore mesmo, já cresceram bastante. Isso é muito legal, muito gratificante. E, Angélica, eu queria saber de você, o que você acha que é o papel do biólogo na conservação da fauna e da flora? Então, eu acho o papel do biólogo muito importante, né? Porque o biólogo ele é o principal profissional que interage com as pessoas nesses assuntos, né? É o principal profissional que está sempre ali em contato com esse meio, né? Com a natureza, nós temos o conhecimento e nós temos que passar esse conhecimento para as pessoas. Apesar de muitas pessoas às vezes acharem que é só o papel do biólogo cuidar da natureza. Só que não, né? A gente sabe que todos nós vivemos no mesmo planeta, então todos temos a responsabilidade de cuidar, de preservar onde a gente vive, né? Só que a gente, os profissionais, nós temos que transmitir essa mensagem, né? E eu acho muito, muito importante isso. E nós, biólogos, nós estudamos muito para saber um pouquinho, né? Então, assim, às vezes as pessoas acham que a gente tem que saber de tudo, mas a gente sabe que não é fácil saber de tudo. As coisas vão mudando sempre, né? Cada dia vai surgindo coisas novas. A gente tem que estar sempre estudando, sempre atualizado. Mas nós, biólogos, eu acho uma profissão muito importante, uma profissão que é, assim, um pouco desvalorizada, eu acredito, mas a gente está sempre aí lutando para passar para as pessoas essa importância, né? E a gente estava falando de aves e tudo, mas, assim, também é importante falar um pouquinho daqueles animais que as pessoas têm um pouquinho de preconceito, né? Por exemplo, os sapos, os anfíbios em geral e os répteis que as pessoas às vezes querem matar porque apareceu em casa um sapo. Então, assim, a gente tem que estar passando essa importância para as pessoas, para elas saberem que não é ruim aparecer um sapo na sua casa, uma cobra. Quer dizer, na verdade é ruim, porque a gente sabe que quando eles entram na nossa casa é porque eles não têm mais o lugar deles para sobreviver, né? Mas a gente tem que tentar conscientizar as pessoas para elas não matarem esses animais. Então, assim, o biólogo é fundamental nessa parte, né? E você, Douglas? O que você acha? Qual é o papel do biólogo na conservação da fauna e da flora? Concordo com a Angélica. Nós somos os facilitadores, né? A gente pega uma informação complexa, cheia de nome científico, tipos de relações. Para quem não sabe, biologia envolve até matemática. A gente tem matemática na faculdade e a gente traduz isso, né, para as pessoas para passar a informação de uma forma mais simples, justamente tem essas questões, como a Angélica acabou de comentar, né? Muita gente tem preconceito com anfíbio, com réptil, e eles estão ali justamente porque tem uma função, né? Eles garantem que o nosso meio ambiente seja equilibrado. E o ambiente estando equilibrado, ele tem a importância de fornecer recursos naturais e manter tudo funcionando, né, para garantir a nossa qualidade de vida. Então, eu sempre puxo sardinha para o lado das aves, né, que é a parte que eu estudo. Mas muita gente não entende a função de um passarinho na natureza, né? Tem muita gente que ainda tem a prática de capturar a ave para colocar na gaiola,
Tem gente que usa estilingue para matar passarinho e não entende, né? As aves, elas são polinizadoras, dispersoras de semente para garantir que uma mata seja regenerada e, consequentemente, proteja, aumente a quantidade de água, que, no fim, é tudo disponível para a gente mesmo, né? Então, a gente tem esse papel importante que é traduzir essas informações para a população. No caso da gente que trabalha com o público, né? A gente tem esse papel fundamental aí de fazer a educação ambiental e cada vez aproximar mais as pessoas do meio ambiente, da natureza, para eles entenderem e, consequentemente, conservarem, né? Então, a gente fazendo isso, quem sabe no futuro aí a gente não passe mais por situações igual a gente está passando agora da pandemia, né? Isso aí é resultado de desinformação, acho que não é nem tanta desinformação, né? Porque todo mundo está cansado de saber a importância de manter o meio ambiente preservado, né? Mas, infelizmente, o que a gente vê é tudo indo ao contrário, né? A gente vê aí os desmatamentos no na Amazônia, queimada no Pantanal, desvalorização do meio ambiente na Mata Atlântica. A gente tem, como a Angélica disse, a gente ainda é pouco ouvido, né? A gente precisa ser mais valorizado, na minha opinião. Eu queria falar uma coisa, que eu faço parte do projeto da Nova Gokula, né? Uma área de soltura de animais silvestres, e lá a gente recebe muitas aves que são apreendidas pelo IBAMA, e teve uma vez que a gente estava fazendo educação ambiental lá com uma escola, tinha alguns alunos acho que entre 7 e 9 anos, mais ou menos, e a gente estava falando da importância dos pássaros, de não prender o pássaro na gaiola, e um menininho de uns 7 aninhos, mais ou menos, me falou assim: ô tia, mas se o meu passarinho tá na gaiola porque eu gosto dele, porque eu amo ele. Aí a gente explicou para ele, né, que na verdade, se você ama o passarinho, se você quer ter ele por perto, você tem que soltar ele para ele ser livre, porque ele fica doente na gaiola. A gente tenta ser um pouco mais lúdico, né, com as crianças. E assim, ele super entendeu e falou que ia falar isso para os pais dele. Então, assim, nisso a gente vê a importância da educação ambiental, né? A gente passa uma mensagem, uma criança. Acho que as crianças são os principais assim disseminadores, né? Porque ele vai lá, ele vai falar com o pai dele. Claro que não é simples, né? Chegar na casa dele e soltar o passarinho, não é assim. Ele tem que passar por um processo de reabilitação. Mas assim, só da gente ver que as crianças pegou a mensagem, que elas pegaram a mensagem e vai passar isso para os pais, a gente já fica feliz, né? Da gente ver que tá dando certo essa mensagem que a gente está passando para eles. E eu acho isso muito legal. Eu concordo com o que vocês disseram, né? Eu acho que a educação ambiental, ela é cada dia mais importante, está sendo cada dia mais procurada, né? Algumas pessoas já estão percebendo o quanto é importante ter essa relação com a natureza. A gente divide espaço com os animais, com as plantas. Temos que aprender a viver em harmonia com eles, né? Então, não matar, não prender, cuidar, né? Então, a gente já está buscando mudar esse olhar, né? Através da educação ambiental, que é feita todos os dias, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, isso é muito interessante. E uma fala da Angélica que me chamou muita atenção, né? Que todo mundo acha que biólogo sabe tudo. E o campo do biólogo é muito amplo, né? Então, todo mundo que vê, no caso do Douglas, qualquer passarinho que a pessoa for ver, vai mandar uma foto para ele, perguntar que pássaro é. Aqui no museu as pessoas perguntam muito das árvores, às vezes aparece, né, uma aranha, um inseto um pouco diferente, então todo mundo pergunta. E nem sempre a gente vai saber. Então, a gente não sabe tudo. A gente pesquisa, a gente estuda muito, mas a gente nunca vai ter todo o conhecimento, né? Quem dera pudesse ter todo o conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente conhece aquela espécie, é tão legal quando a gente consegue falar sobre ela para um visitante, para um amigo, para um familiar, porque a partir do momento que a gente consegue falar,
a gente ensina e isso acaba sensibilizando aquela pessoa que escuta, né? Então, ela vai ter aquele olhar de preservação. Então, assim como a gente faz aqui o plantio com as árvores, né? Eu acho que o papel do biólogo é esse. A gente vai plantando sementinhas, né? E a gente espera que todo mundo tenha agora esse olhar mais voltado para a preservação, consiga até mesmo ter uma vivência mais bacana com a natureza, consiga observar melhor os pássaros, as árvores, a interação entre os animais, como eles são importantes para a nossa vida também. Então, eu acho que o nosso discurso é bem parecido, né? O biólogo, a gente acaba traduzindo uma informação para que ela chegue a todo mundo e todo mundo consiga ter essa visão da natureza, né? Ter essa relação. Bom, então eu quero agradecer novamente a participação de vocês. Nossa conversa foi ótima, né? Foi um bate-papo muito bacana. E a gente fica por aqui. Muito obrigada a todos que acompanharam, que vão assistir aí o nosso vídeo do Dia do Biólogo. Também agradeço pelo convite mais uma vez. Foi muito bom essa conversa. E agradeço a todos aí que estão assistindo. Espero que a gente tenha plantado uma sementinha em cada pessoa que assistiu, que está assistindo o vídeo. E feliz Dia do Biólogo para nós, né? Isso aí, feliz Dia do Biólogo para todos os biólogos, né? Para a gente aqui em especial que estamos participando aí dessa live. E acho que a gente conseguiu passar uma mensagem bacana para o pessoal. Espero que todo mundo que assista esse vídeo, eu espero que as pessoas que estão assistindo essa live observem mais aves, visitem os parques, visitem o museu, prestem atenção nas árvores que a gente tem ao redor, repare nos insetos, se vê o sapinho, observa com carinho, não cria uma sensação, um olhar ruim sobre o bichinho, né? Os sapinhos são super importantes também e fazem parte da grande teia que a gente faz parte, né? Todo mundo está conectado e sejam os anfíbios, as serpentes, os passarinhos, as árvores, tudo fazem parte aí do nosso meio ambiente. Acho que é isso. Feliz Dia do Biólogo pra gente. Feliz Dia do Biólogo e agradeço mais uma vez aí a participação de vocês.